Oi, de novo, meninas. Tudo bem? Boa noite, Amanda. Ó, o Dr. Paulo já entrou aqui. Vamos ver se agora dá certo para o Dr. Paulo entrar. Ainda diz que o doutor não pode participar, que deve atualizar o aplicativo para participar. Vou tirar print de novo aqui pro doutor ver. Aqui, ó. Não sei se tem como... Ai, eu aumentei a minha cara, peraí. Aqui embaixo, ó. Eu já tentei convidar, mas não tem como. Ali tá escrito que tem que atualizar o aplicativo para poder participar. Ó, e o da Fê tá certinho. Deixa eu mostrar. Escolher outro arquivo. Ó, da sua esposa aqui, da Fernanda, tá bem certinho. Oi, Fê. Oi, Jace, tudo bem? Então já sai a live. Pronto, enquanto isso, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês. Já tem algumas perguntas pra live, mas quem preferir pode ser pelos comentários aqui, pra quem se sentir tudo bem pra comentar. Ou quem quiser mais privacidade, tem uma caixinha de perguntas com uma interrogação ali do lado, que vocês podem perguntar, que daí eu não mostro quem tá perguntando, tá bom? Boa noite, Jéssica, tudo bem? E a live de hoje é sobre contorno corporal, que é mastopexia, mama redutora sem prótese, mama em 2 tempos, que pode ser aquela mastopexia, aquela mama redutora primeiro, daí depois coloca a prótese, também vai ter Real Recovery, que é a prótese de recuperação em 24 horas. Também vai ter... agora o Dr. Paulo pode participar. Também sobre lipo HD, abdominoplastia, renúvio, enxerto nos glúteos. Tudo isso inclui o contorno corporal. Agora só não tá aparecendo o Dr. Paulo ainda aqui pra mim. Pra vocês já tá aparecendo? Já tá aparecendo? Só veio só... Tá me ouvindo, Mari? Tô, mas não tô vendo. Você tá Tá aparecendo aqui? Tá carregando a imagem aqui de... Uhum. Ah, Então logo... agora deu. Deixa aí. eu arrumar aqui. Eu tava atrasado E aí, aqui na atualização. Tudo bom? E você? Como é que tá? tudo bem também. Que bom, agora tá tudo certinho, atualizado, Instagram. Eu tava atrasado aqui no aplicativo. O aplicativo já tava precisando de atualização, não me dei conta. Tem que Tá tudo acompanhar a bem? Fê, que a Fê já tava atualizada ali o dela. Ela É, podia participar da live e o doutor não. eu já ia roubar o telefone dela pra poder utilizar. Agora Uhum. deu. Mas então, obrigada, doutor, né? Nossa terceira live, não, quarta? Não sei, É, terceira ou quarta live, né? Você já eu, fez a- bastante exa- live. sim, eu acho, se não me engano, se não me falha a memória, é a terceira live. Eu Terceira também live. acho. É que a gente teve um dia que a gente fez 2 no mesmo dia, Duas. né? Porque Isso. continuou, teve muita pergunta, geralmente tem muita pergunta. Até agora a caixinha já tá lotada. Ah, É, que legal. então, eu queria agradecer ao doutor e queria que o doutor se apresentasse para as meninas, de onde a doutora é, sobre sua formação. O doutor é Tá. casado, a gente para de elogiar ele na live, que eu fico com vergonha. Então, eu tô em Natal, eu fiz a minha faculdade fora, fiz em Alagoas e posteriormente eu fui fazer meu curso de graduação em cirurgia geral pela FEMIG, né, em Minas Gerais, Belo Horizonte, e depois eu fiz especialização também em cirurgia plástica no Hospital Belo Horizonte também. Em 2012 eu fui para a Espanha, né, Barcelona, fui fazer um fellow, um acompanhamento, cirurgia de contorno corporal e face, e estou em Natal desde 2013 e sigo aí fazendo as cirurgias aí que eu mais gosto, né, como a gente falou, e estamos aí. Então é isso, obrigada, doutor. Eu vou Obrigado. dar início aqui às perguntas. A primeira pergunta Perfeito. é sobre a prótese de silicone. Se quem já tem pode fazer a prótese com recuperação em 24 horas.
Não, a cirurgia de 24 horas, ela é bem estabelecida para a cirurgia primária. Cirurgia primária é aquela paciente que não tem nada, que não tem a mama pequena e que vai colocar o implante pela primeira vez, ou seja, vai aumentar. No segundo momento em que já tem uma prótese lá, já a gente não consegue garantir, a gente não consegue dar para o paciente uma segurança total de que vai ser possível isso. Embora que nós podemos fazer os principais pontos que a cirurgia em 24 horas preconiza, né? Os pontos essenciais, toda aquela que já foi falada aqui em outras lives, mas se o pessoal tiver interesse eu posso repetir para não ficar tão cansativo, mas seria mais para a primeira, a garantia da primeira mesmo. Embora na segunda, secundária, se for uma substituição do implante, se for no mesmo plano, se não precisar fazer tantos ajustes, vários preceitos podem ser seguidos para que seja parecido, mas a garantia é só na primária, na cirurgia primária. E agora sobre o Renuvium, ele pode ser feito em quem já tem uma abdominoplastia? Abdominoplastia, sim, pode ser feito. Pode ser feito em paciente que já fez abdômen, paciente que não fez abdômen. Na verdade, o que você quer ali? Você quer tratar aquela pele que resta, né? Que está ainda, tem aquela pele que foi tirada anteriormente na abdominoplastia, aquela pele que está ali evoluindo com flacidez, porque alguns pacientes no pós-abdômen apresentaram por algum motivo, essa variação de peso. Obrigado, Márcio. Márcio, um abraço para o meu amigo aí do Rio de Janeiro, grande cirurgião. Voltando. Então, pacientes que puderam apresentar, que passaram a apresentar flacidez posterior, eles podem ser tratados com Renuvium, tá? Eles podem sim. Uhum. Ainda sobre o Renuvium, ele pode ser feito por uma segunda vez? Sim. O Renuvium, na verdade, o estímulo dele, ele começa a fazer um estímulo primário e ele vai durar aproximadamente entre o sexto e o nono mês, tá? Alguns pacientes em que na avaliação inicial já é visto uma maior flacidez, ou o paciente não aderiu tanto ao pós-operatório e há uma flacidez residual, ele pode passar para uma nova sessão de Renuvium sem nenhum problema. Alguns cirurgiões, né, do exterior, eles preconizam até esperar um pouquinho, entre 3 a 6 meses, para o paciente receber um novo estímulo do plasma, para que seja feito um incremento desse tratamento de flacidez. Então pode ser feito também sem problemas. Uhum. E em relação ao enxerto nos glúteos, quanto de gordura pode ser aplicado naquela região? Não, normalmente não existe uma regra, tá? Especificamente porque a gente vai estudar a complacência. O que a complacência é? É nada mais, nada menos que quanto que o glúteo consegue distender e poder abrigar aquele conteúdo de gordura que vai ser enxertado. O que tem algumas variáveis mais importantes são formato do glúteo. Às vezes tem pacientes que têm um glúteo mais curto, mais estreito, tem uma deficiência ali embaixo de elasticidade de pele. São pacientes que têm um menor poder de aumento, tá? Ou então pacientes que têm até atrofia daquela região, que tem uma alteração naquele local, a retração, alguma coisa assim. A gente vai muito pelo feeling ali. Normalmente o volume médio que nós colocamos, ele oscila entre 300 a 400 ml. Agora, cada vez que a gente implementa um volume muito acentuado, já parte um pouco para uma área mais de insegurança, colocar volumes muito acentuados, porque acontece que se a gente não pode falar para o paciente que a gente vai colocar quanto ele quiser, não é bem assim. Porque até a gordura, se a gente forçar a barra ali, acaba a gordura que a gente já colocou, por uma pressão externa, ela não consegue integrar e o paciente perde aquele volume que quando coloca. Então, às vezes, o menos é mais, mas não quer dizer que seja pouco, mas um incremento que seja proporcional, que dê volumetria e que dê um contorno para o paciente. Então, assim, é a arte, né? A gente esculpe ali a gordura, traz aquela gordura, aplica nas regiões mais deficientes, seja na lateral do glúteo, ou seja, logo na parte posterior do glúteo ali, para fazer uma harmonia corporal. Então, a média que nós colocamos é em torno de 300 a 400. Uhum. Perguntaram depois de quanto tempo da cesárea pode fazer a abdominoplastia? 6 meses. Esperar 6 meses, porque os tecidos estão ainda passando por um processo cicatricial, então está havendo uma remodelação do tecido.
de dentro para fora, então a gente precisa esperar pelo menos 6 meses. Uhum. Em relação ao Renuvium ainda, tem muitas dúvidas sobre o Renuvium. Sim, Quanto bacana. tempo ele Vamos dura? lá, tirar todas. Então, acontece que o Renuvium, o efeito dele, na verdade, é de se esperar que após o estímulo e a melhoria da condição da pele, aquilo persista, tá? Essa persistência dessa retração da pele vai variar de acordo com alguns perfis de pacientes. Pacientes que, por exemplo, têm uma vida desregrada, que oscilam de peso frequentemente, têm uma dieta pobre em proteínas, pacientes que têm efeito sanfona, alto consumo de açúcar, fumantes e pacientes que têm alta exposição solar, são pacientes que têm um mau prognóstico. Muitas vezes esses casos que tem muito assim são pacientes que não são tão adeptos, não podemos garantir tantos resultados com Renuvium. Saúde. Então, assim, claro que com o passar do tempo, todos nós vamos envelhecer, tá? A gente não consegue manter o nosso nível de colágeno por várias e várias décadas, né? Porque o envelhecimento está aí para todos, mas ele pode ser posteriormente reutilizado para fazer um novo estímulo, digamos, de pacientes que estão desejando essa novo estímulo. Como o meu amigo está colocando também, os pacientes que são desnutridos, que têm baixa síntese proteica, baixa síntese de proteína, pacientes que são submetidos a bypass, que são aqueles desvios que faziam mais antigamente, que são pacientes que têm uma produção pior de proteínas e conseguem ter um resultado mais inferior. Então, diria assim, que os melhores candidatos, pacientes adultos jovens e até ali os 40, 45, são os pacientes que melhor respondem. Os pacientes que têm a pele boa, a pele hidratada, pacientes que têm estado nutricional, os pacientes eutróficos, que diríamos nesse sentido, pacientes que têm uma boa qualidade de pele com flacidez leve a moderada, são os pacientes que apresentam melhor resposta a esse tratamento, tá? Embora, Desculpa assim, atacar minha rinite durante a live. Às vezes ataca, eu não sei porque. Às vezes eu fico espirrando um atrás do outro. Sem problema. Teve uma paciente, só fazendo um parêntese aqui, que eu já usei o Renuvium na paciente que fez um bypass, tá? Mas eu conversei bastante com ela sobre as expectativas que deveriam ser mais baixas, tá? Porque a tendência do corpo dela era de responder menos, tá? Frente à transformação do trato gastrointestinal. Ela respondeu de uma forma muito legal, que eu não esperava, porque a gente tem que explicar para o paciente também que a resposta é individual. Nós vamos ter cada um grau de resposta, mas ela se surpreendeu e eu também. Mas foi tudo alinhado digamos assim, na nossa anamnese, na nossa consulta, e ela ficou bem legal, satisfeita, mas foi uma opção para não fazer cicatrizes adicionais, cicatrizes grandes, de braço, de coxa e de abdômen, tá? Foi bem bacana. Em quais regiões do corpo pode usar o Renuvium? Bastante áreas, mas normalmente, as áreas mais frequentes que são submetidas ao Renuvium são braço, abdômen, costas, região de coxas, né? Principalmente a região de pernas ali. Pode ser feita também região de papada, nessa região. Normalmente, digamos assim, a peça de mão ela tem uma parte menor que entra pelo subcutâneo, uma parte menorzinha. Porque normalmente usamos a pistola de 27 centímetros, então ela é um pouco grande para essa região. Então as áreas da parte mais do corpo que são utilizadas são essas: abdômen, costas, coxa e braços. Pode ser utilizado no glúteo, na região abaixo do glúteo também, mulheres que têm aquela pitose ali do glúteo também pode ser feito ali também, sem problema. Perto da bananinha? Isso, na bananinha, na própria bananinha. Nós, de nada, os médicos que adquiriram também o Renuvium, né, eles passam por um tratamento que é com um cirurgião venezuelano, que é o Edwin Zara, que é o que tem mais casos no mundo, em que a gente faz esse treinamento com ele faz também essas aplicações, conversa bastante sobre os casos, é bem bacana, bem interessante mesmo.
Em relação ao pós-operatório, pode fazer drenagem, taping, como que funciona? Sim, sim, muito interessantíssimo esse ponto. A, vamos lá, vamos pensar no sentido da cirurgia do Renuvium. O que a gente quer? Que a pele volte, né? Que a pele retraia. Então, o que a gente quer nessa retração? Estabilidade de pele, estabilidade de resultado, e a gente precisa fazer com que a pele ali se reestruture e que o tecido que prende a pele ali, um tecido fibroseptal, esse é o nome feio, que ele apareça mais, que seja produzido em maior quantidade, e o que já existe diminua o seu comprimento. Então, vamos imaginar que a pele está aqui em cima, esse tecido que o Renuvium age está aqui embaixo e aqui mais profundo está o músculo, tá? E aqui no meio está a gordura junto com essas fibrinhas. Quando o Renuvium passa aqui embaixo, ele começa a contrair essas fibras e elas começam a reduzir de tamanho, trazendo a pele junto. Se logo no pós-operatório o paciente passa por uma manipulação de tecido excessiva, eu começo a rasgar essas fibrinhas que estão trazendo a pele lá para a parte mais profunda em contato mais próximo do músculo. Então, a gente quer que isso mantenha. Então, normalmente, a manipulação do Renuvium, dos pacientes que são submetidos a lipo-Renuvium, eles precisam de menos, eles têm que ter menos manipulação de tecido, o tecido tem que ficar mais quieto ali, tem que ficar mais parado. Normalmente, essa drenagem mesmo, ela é iniciada de forma bem suave, sem tanto deslizamento de tecido, é mais um bombeamento de tecido, sem manipular muito a pele, tá? Para que a gente tenha que deixar mais quietinho. Normalmente, são necessárias menos drenagens para que se tenha uma estabilidade de resultado e o Renuvium possa fazer parte disso também, como incrementar a retração da pele. E também pode ser usado também as cintas, né, os modeladores, as espumas também. Nós usamos como tratamento por 2 meses. No primeiro mês nós usamos o colete ali, né, o colete de espuma. Podemos usar até os moldes de silicone nas áreas de definição, nas liposdefinições. E por fora vai a malha, né, a cinta, a malha, como se queira chamar, e por um período de 2 meses, tá? E no primeiro mês a gente deixa com colete, né, colete de espuma, junto com a cinta, junto com a malha, e no segundo mês já inicia um desmame. Ela passa a usar por 12 horas sem a espuma, só com a malha, tá? Pode ter algumas variações de acordo com o profissional, de acordo com a experiência, e por aí vai. Perguntaram se o Renuvium ele trata as celulites. Bom, se a gente pensar que a celulite ela apresenta várias causas, o que você pode promover com isso é uma melhor circulação do tecido. Normalmente nós passamos ultrassom ali por baixo, podemos tratar a região só com ultrassom, depois com Renuvium, mas ela pode, de uma forma indireta, melhorar aquela circulação local, melhorar o tônus da pele e melhorar o aspecto da celulite. Porém, não é um tratamento, o Renuvium é para celulite de forma direta, não, porque a celulite tem que ver dieta, tem que ver a questão circulatória, edema crônico, a dieta, são vários, sedentarismo ou não, o grau da celulite, se ela é mais superficial, se ela é mais profunda, são várias coisas associadas, né? Mas de uma forma indireta pode sim. Perguntaram se na Lipo HD é possível fazer uma definição mais baixa. Então, como o próprio nome fala, High Definition, que é HD, seria uma definição alta. A definição, ela pode ser uma definição baixa, uma definição média ou alta, tá? Quanto maior o MC do paciente, o índice de massa corpórea, maior peso ele tiver em relação à altura, normalmente associa pacientes que têm uma concentração corporal de gordura mais elevado. Então, são pacientes que podem ter um perfil não tão atlético, um baixo índice de massa magra. Então, a gente tenta fazer uma definição mais delicada, com menos notoriedade daquelas curvas, da tridimensionalidade, né, como a gente pode chamar assim. Então, a gente tenta ser mais discreta. É aquela coisa, se você tem um corpo já definido, um corpo já legal, e uma pele boa, é o melhor padrão para a gente definir mais o corpo. Se a gente tem um perfil que a pele não é tão firme, se não tem tanta massa magra, se tem a quantidade de gordura um pouco mais elevada, a gente já baixa esse grau de definição.
Então, o que ela quer dizer é que talvez seria uma lipo-LD, uma low definition, uma média definição, seria mais por esse raciocínio. Uhum. Aqui tem uma seguidora que ela falou que ela é bem magrinha e não tem nada de bumbum. Uhum. Ela quer saber se ela pode engordar para a cirurgia. Bom, aí é que você está tratando um problema criando outro problema, né? Na verdade, se encarar um problema de ter que engordar para colocar gordura, poder pode, mas será que isso realmente é algo que ela quer realmente fazer, assim, que vai valer a pena para ela? Porque a gente não tem como garantir para a paciente, você vai ter que engordar 5 quilos para eu tirar 1,5 litro. A gente depende da qualidade da gordura, depende de vários aspectos, mas assim, eu não diria que é a melhor situação. É claro que para aumentar o glúten, a melhor forma de nós aumentarmos de forma primária seria colocarmos a gordura do próprio organismo. Em alguns casos, que vai depender da avaliação, em que o formato do glúteo tem alguns critérios de restrição de volume, de expansão, a pelve é muito estreita, a pelve é mais masculina, existe uma atrofia muscular, que o músculo é um pouquinho atrofiado, em que existe uma complacência, que é como se a gente pegasse um balão e fosse encher. Se esse balão é muito duro, eu tenho mais dificuldade para assoprar e fazer com que o balão aumente de volume. Se eu tenho mais uma complacência, uma maior facilidade de encher um balão, é uma analogia grosseira, mas na teoria o glúteo suportaria uma quantidade maior de gordura. Em alguns casos também pode ser feita a avaliação de uma cirurgia híbrida, uma cirurgia combinada, em que a gente pode programar um aumento com prótese de silicone nos glúteos e fazer um acabamento, um refinamento com gordura, geralmente nas áreas laterais, na depressão trocantérica. Mas a melhor forma é a gente saber quais são as suas expectativas, analisar a projeção do glúteo, você de perfil em relação à sua cintura, fazer uma análise de circunferência, avaliar a sua relação cintura-quadril, por aí vai. Uhum. Perguntaram sobre o dual plane, se há alguma contraindicação desse procedimento. Bom, existem algumas contraindicações, digamos, relativas, tá? Principalmente a principal delas, existe algumas condições mais anatômicas, tá? Que são pacientes que possuem o músculo geralmente do lado esquerdo, porque estatisticamente o músculo peitoral do lado esquerdo ele é mais alto, mas isso não representa tanta coisa de diferença estética, mas alguns pacientes têm um músculo de implantação curta, ou seja, o músculo começa aqui e meio que já acaba. E normalmente a gente faz um teste dinâmico que a gente pode suspeitar do músculo mais curto, que em alguns casos a gente pode ter uma dificuldade maior para abrigar, digamos assim, essa prótese no interior do músculo e fazendo com que ela caiba ali de uma maneira adequada, tá? Existem outros problemas assim que são bem raros de acontecer, mas são pacientes que têm problemas torácicos, problemas de assimetria severa, de tórax e outras coisas. Mas assim, normalmente as restrições, as contraindicações são bem baixas, né? São bem baixas mesmo. Tem até uma estrangeira aqui na live. I can be sure that silicone is not a problem for the future. Ela perguntou assim, como que você pode ter a certeza que o silicone não será um problema para o futuro? Essa pergunta é um pouco assim, diria, o problema que ela visualiza é um problema de quê? De estética? É um problema de quê? Que ela, né? Isso é um pouco relativo, o que ela dizer. Mas assim, eu acho que quem pensa num problema, se eu estou querendo, mas eu estou pensando no problema, qual é a forma de eu me encorajar a querer fazer e decidir a querer fazer? Eu acho que você tem que ir atrás do que você quer, do que você busca. Claro que tem que fazer de uma maneira mais segura possível, procurando o médico que você confie, explicando sobre tudo, o seu caso, por que você vai usar tal implante, o porquê que você faz nessa cirurgia, quais são os seus métodos de segurança que você quer fazer. Mas, na verdade, essa especulação de prótese é uma vilã, tudo é muito... existe várias coisas por trás que diria que é um sensacionalismo que, assim, saiu até estudos mais recentes que não fizeram a correlação direta, que estudaram vários e vários casos em que não é essa vilã como fazem, esse trabalho existe, o conjunto texano que ele fez. Mas, assim, eu acho que se você pensa no problema,
por que que para você é um problema, para milhares de pessoas não são. Então, existe segurança na cirurgia e existe técnicas que são aplicadas. Você tem que conhecer a técnica que o seu cirurgião faz, o porquê que ela faz e se você compactua com o que ele faz se para você faz sentido. Então, se aquilo faz sentido para você, você busca. Ele mostra a prática dele, ou você adere àquilo de uma maneira que satisfaça você, ou você não parte para a cirurgia. Uhum. Pediram para o doutor falar sobre a mama em 2 etapas. Sim, legal. Bom, a mama em 2 etapas, ela pode ser, ou twin stages, né, que os americanos falam. A mama em 2 estágios, diria assim, de uma maneira mais simples de colocar aqui, são aqueles casos em que se tem uma dificuldade pelo próprio caso em si da mama, ser uma mama que gera mais desafios, ou por exemplo, ela tem uma flacidez muito grande, a pitose muito grande, tem muito excesso de pele, que quer colocar um implante, então, ou então uma mama muito pesada, muito densa, e seja por qualquer tipo de coisa, na verdade uma mama que está muito atrofiada por implante pregresso, que dá muitas alterações, que cada caso tem a sua individualidade. Então, quando se tem uma situação primária que não foi operada, ou uma cirurgia secundária em que vai ser feita uma nova cirurgia, que é isso que configura o cenário de uma cirurgia secundária, essa divisão visa justamente preservar a segurança da cirurgia, em que é feita uma cirurgia de base, 6 meses a gente precisa esperar os 6 meses, e depois é feita a parte final, ou um ajuste de pele, ou uma prótese com ajuste de pele, ou só uma prótese. Então, assim, pode ser aplicado para pexia, ou pode ser aplicado para mama redutora, tá? Ou um exemplo, se teve algum caso de uma complicação, vai precisar tirar um implante, seja lá qual for o tipo de complicação, espera a mama cicatrizar e faz um outro ajuste. Então, são situações em que a gente quer prezar pela segurança, tá? Então é isso, a gente faz 2 passos para aumentar a segurança do procedimento. Uhum. Obrigado, Perguntaram Fernanda. se pode... tem muitos elogios, né? Sempre tem, toda live do doutor é elogio, 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 elogio. Coisa boa, fico Perguntaram feliz. se pode ser feito o renúvio nas mamas para substituir a masto. Não. Bom, nos grupos que a gente fala, tem pessoas que já fizeram, pessoas de fora, que tiveram algum tipo de resultado, mas eu diria que é assim, eu não posso opinar porque eu acho que não foi bem indicado, não é para tratamento específico da mama, tá? Então, assim, não tem esse protocolo de usar renúvel na mama, nem com a configuração do aparelho em tais parâmetros, não tem isso, tá? Mas alguém pode fazer, mas eu não me sinto seguro em fazer isso. Aqui, mais uma estrangeira perguntou se o Renúvel é uma tecnologia exclusiva do Brasil. Não, se tem não, algo é similar americana. na Espanha. Tem renúvel no mundo todo, né? O renúvel é uma tecnologia americana da empresa Apix Medical. Então, ela pode procurar, sim, que deve ter algum cirurgião. Tem um espanhol que eu tenho certeza que tem essa aí. Depois eu posso passar o contato dele. Perguntaram Obrigado. se pode ser feito o Fast Juliana. Track junto com outras cirurgias. Sim, pode ser feito, eu faço, eu associo. Digamos assim, que ela pode ter, vamos supor, você faz uma lipodefinição, um lipo HD e faz a cirurgia de recuperação em 24 horas. Ela pode ter alguma dificuldade de elevação para o braço? Até pode, até por causa do modelador, ela pode sentir um pouquinho apertada, mas assim, normalmente, assim, nós não temos problemas com isso, tá? Claro que, por exemplo, se eu fizer uma prótese e uma lipo com abdômen, aí já fica mais difícil fazer, porque tudo bem que a mama é uma cirurgia de inclusão, mas o resto do corpo foi bem mais manipulado do que a mama, porque é uma cirurgia que envolve uma superfície bem maior e um porte maior também, né? Então pode gerar, em cirurgias maiores, algum grau de dificuldade em fazer o pós-operatório protocolo, né? Como foi criado, né? Pode gerar algum grau de dificuldade, sim.
Perguntaram sobre o funil de Keller, se ele realmente Sim. deixa a cicatriz menor. Bom, a principal função, excelente pergunta. A principal função do funil de Keller não é deixar a cicatriz menor. O funil de Keller, ele é preconizado que faz parte dos 14 pontos essenciais e foi criado em 2001, 2002, pelo John Tabbets, em que ele usava esse funil com o intuito de diminuir a contaminação bacteriana e, principalmente com isso, diminuir a praticamente zero o índice de contratura capsular e as complicações inerentes à contaminação. Então, ou seja, quando a gente coloca a prótese dentro de um funil, a gente quer isolar o contato da prótese com a pele. A gente nós ajustamos o funil e fazemos a introdução do funil no comecinho da cicatriz e depois apertamos a prótese desliza, evitando principalmente a contaminação. Então, a função primordial do funil é evitar a contaminação, que faz parte dos 14 pontos fundamentais da cirurgia de recuperação. Tá? Recuperação em 24 horas. Perguntaram sobre o sutiã interno, o que ele é e se tem algum caso em que a paciente não consegue fazer o sutiã interno. Olha, se não, normalmente a confecção do sutiã interno é um procedimento cirúrgico, tá? Que chama interno bra, que nós fazemos de rotina em todas as cirurgias, que foi um dos principais adeptos disso e desenvolvedores, é o Miroshnik, o australiano, que é um cirurgião que é atualmente a maior referência de mama do mundo, e ele tem por finalidade estabilizar a região da origem da parte do sulco da mama, aquela parte que fica aqui embaixo, trazendo com isso uma estabilidade. Então nós fazemos o sutiã interno com fios especiais, para cada caso a gente pode usar um fio inabsorvível, que o corpo não absorve, ou absorvível, dependendo da complexidade e da necessidade de reforçar fazer esse sutiã interno, porque tem pacientes que você pega ali embaixo, é muito extremamente flácido, quando elas levantam o braço, aí apaga toda a parte daquela parte da curvinha da mão na parte inferior. Então são casos de fraqueza facial que a gente precisa reforçar mais e fazer, na verdade, uma sustentação interna para que aquilo gere uma estabilidade. Porque se a gente não faz, ocorre o bottom out, que principalmente o alongamento do polo inferior da mama, aquela cicatriz que está bem localizada, ela começa a subir para a parte, né, superior, vai para a mama, e aí você vai perdendo um pouco de sustentação, principalmente nas cirurgias de prótese, quando se a gente não faz, se a paciente tem um sulco muito fraco, a gente não reforça esse sulco, a gente tem uma perda do colo e a gente não quer isso. Então, esse sutiã interno é um dos princípios fundamentais da cirurgia de mama, seja redução, seja mastopexia, com prótese ou sem prótese, ou seja só apenas de prótese, tá? Uhum. E qual que é a diferença dele para a alça muscular e se podem ser feitos juntos? Sim, sim, com certeza. A alça muscular foi criada pelo nosso grande amigo aí, Marcelo Ono. A alça muscular, ela funciona como uma sustentação lateral. Vamos supor, meu braço está aqui, a lateral da mama está aqui. Essa alça de sustentação, ela tem por finalidade estabilizar o implante para que ele não corra para os lados, e a gente tem também a ideia de que a alça lateral traga a mama mais para o meio, melhora aquele decote e estabiliza aqui. O sutiã interno é feito na parte inferior, tá? Em forma de U aqui embaixo, e a alça lateral aqui para fazer um anteparo lateral e para a prótese não ficar espalhando para os lados, tá? Uhum. E sobre os fios farpados? Sim. As meninas ficam comentando as coisas, eu acho engraçada elas, porque assim, ó, toda vez que eu faço live com o doutor ou com o doutor Fernando Bianco, elas se Sim. atacam, não sei o que dá nelas. Então, o fio farpado, o que acontece? O fio farpado, ele tem uma, digamos assim, uma característica peculiar, que ele é um fio que tem vários cabelinhos em volta, né, que tem a função de travar ali onde ele passa, fazendo com que aquela sutura ela fique mais estável. Eu posso usar o fio farpado para o sutiã interno,
pode usar o fio farpado para fazer a sutura intradérmica também, né? Um pouquinho mais abaixo da derme. E aquilo a gente faz uma blindagem da cicatriz, faz uma blindagem do sutiã interno, então a gente consegue com isso uma estabilidade melhor da cicatriz. A cicatriz ela não fica fazendo esse movimento de cisalhamento porque ele estabiliza muito mais, ele dá mais segurança e é um fio que os hospitais normalmente não têm, a gente precisa trazer de fora ou falar com o fornecedor. E aí eles são são bastante válidos para a cirurgia que a gente quer diminuir a tensão na pele, principalmente isso, diminuir a tensão nos tecidos, ou seja, o tecido ele fica menos, a tensão se distribui de maneira mais uniforme, trazendo uma melhor qualidade de cicatriz, maior estabilidade também. Então as cicatrizes elas ficam mais bonitas. Eu tenho feito nas minhas cirurgias, tenho gostado bastante. Aqueles probleminhas, já uma feridinha, tudo, eles baixam bastante com o uso do fio farpado também. E é muito legal. Só que para a parte mais superficial da pele, ele é um fio mais fino e para o sutiã interno ele é um fio mais grosso, tá? Que é mais profundo. Uhum. Perguntaram se é preciso grandes quantidades para corrigir a depressão trocantérica. E daí eu só concordo com a Amanda que eles são o casal mais lindo, a Fê e o Dr. Paulo, e muito queridos. Paciente querida, obrigado. A depressão trocantérica, ela tem pacientes que têm depressão discreta, pacientes que têm depressão profunda, e depende muito do caso, né? É difícil a gente dizer que, na verdade, imagina só, se a depressão lateral ali do bumbum, que chama de depressão trocantérica, ela tá precisando de um preenchimento ali, mas logo abaixo pode ter um culote maior. Então, se eu pensar e só colocar para equiparar o culote, eu vou, digamos, desequilibrar aquela região. Então, muitas vezes, a gente também precisa alinhar a parte inferior do culote para depois fazer um equilíbrio de formas. Na verdade, vamos supor, o culote faz aquela saliência lateral e faz para dentro a depressão. Então, se eu só pensar em preencher aqui, eu tenho que pensar no todo, na harmonia do corpo, né? Então, a gente tem que alinhar tudo, ver a proporção também que ela tem do glúteo, de uma forma geral. É difícil dizer assim, né? Cada caso é um caso, né? Senão fica muito Kim Kardashian, né? Se não tirar o culote aqui. Eu acho que a gente tem que prezar sempre por um perfil mais ajustado. Tem pessoas que podem ter uma maior aumento do glúteo do que outras. Tem pacientes que têm um quadril mais largo, tem pacientes que a gente, que não precisa de muito, porque vai ficar um pouquinho desarmônico. E eu acho que cada caso a gente tem que ver o que é melhor da paciente, o que ela espera, o que a gente pode melhorar. E assim, eu acho que a gente só avaliando, né, pra gente ter uma noção real. Tá? Perguntaram sobre o IMC ideal para fazer a cirurgia plástica. Tá, o IMC ideal, o que acontece? Nós temos zonas de segurança, tá? Se você pode colocar o IMC, geralmente vamos colocar aqui um quadro de um paciente com baixo índice de gordura. Eu, por exemplo, eu acho que a última vez que eu fiz já tem um tempo, eu tinha 13% de gordura. Aí, entre uma faixa de até 20, a gente consegue fazer, vamos supor, colocar na lipo, tá? Na lipo de uma forma geral. Uma lipo de alta definição, de forma geral. De 21 até 24, uma lipo de média definição. E acima disso, uma lipo tende a ser um pouco mais de baixa definição. Cada caso é um caso. Tem pacientes que têm um índice uma densidade óssea mais forte, são pacientes que têm uma relação, vamos supor, se eu pegar o IMC, nem sempre ele vai casar com a realidade do BFI, que é o índice de gordura. Um pouquinho mais delicado de falar, mas tem que passar mais tempo explicando. Mas o que nós não podemos fazer, seja de lipo, seja de uma cirurgia em geral, fazer com IMC acima de 28%. Eu normalmente, eu não faço essas cirurgias, só se for eventual alguma coisa muito pequena, mas a gente, pensando em contorno corporal, se a gente faz a cirurgia com IMC acima de 28, a gente já vai para o lado mais de ter possíveis complicações que não vale a pena arriscar. Então, a gente pede para o paciente alinhar. Eu prefiro não fazer a cirurgia do que fazer acima de uma condição não ideal, porque o que a gente quer buscar é a melhor versão dos pacientes. Mesmo que isso demore um tempo, ou que o paciente, digamos assim, se restabeleça na sua condição de saúde, que ele emagreça, que ele se desafie.
mas assim, de uma maneira a gente pode operar pacientes com MC abaixo de 28, tá? Acima de 28 a gente já fica um pouco mais, a situação um pouco mais delicada. Uhum. A Silva perguntou quando fica um pequeno excesso de pele na cesariana, qual procedimento o doutor indica? Bom, esse excesso de pele, ele pode ser, digamos assim, mascarado de uma forma real por uma retração da cicatriz ou por um excesso mesmo de uma barriga grande que ela tenha feito, né? Bom, se for um excesso pequeno próximo à cicatriz, a gente pode fazer uma correção de cicatriz um pouco mais estendida. E pacientes que têm um pouco mais de pele um pouco mais em cima, que pode pensar no mini abdômen. Geralmente essa cirurgia, se for a flacidez pequena, ela tem que ficar mais no pezinho da barriga. Se essa flacidez ela for mais espalhada para o abdômen como um todo, aí tem que ver a situação. Se ela não for tão acentuada, pode ser usado o Renuvium sem problema, ou associar até o mini abdômen com o Renuvium também. Também pode ser, mas a gente tem que ver a qualidade de pele dela, tá? Uhum. Em relação à mama híbrida, até que quantidade pode injetar ali de gordura? Não, então, a mama híbrida, normalmente nós não injetamos tanto, porque a gordura ela é mais para dar refinamento da qualidade, normalmente para melhorar algum cantinho que ainda precisa ser melhorado. Seja na parte superior ou na parte central, no contorno ínfero central aqui da mama, nessa parte para fazer um acabamento aqui. Mas a gente não coloca essa gordura hoje em dia como uma opção para ser um aumento considerável. Então tem que ser... E muitas vezes a gente pode fazer esse enxerto, como chama de nanofat, para melhorar a qualidade da pele ou para fazer uma pequena volumetria para dar um acabamento, tá? Então, assim, os volumes geralmente ali atuam em torno de 20 a 30 no máximo de cada lado. Uhum. Perguntaram para o doutor sobre mastopexia, pediram para o doutor explicar. Daí tem uma outra pergunta aqui que também é relacionada, que eu fiz uma mastopexia, mas ainda acho que estão caídos. O que pode ser feito? Bom, essa queda pode ser por tantos motivos e que, assim, vamos colocar as possíveis causas de uma... que ela fez, acho que você falou que ela já fez uma mastopexia e voltou a cair ou continua, não sei o caso dela. Mas, assim, o que pode ter sido feito? Volumes de próteses exageradamente grandes, principalmente no espaço em que já tem vamos supor, uma pele com baixa qualidade, vamos supor, uma pele flácida, uma pele fina, uma pele com estrias, e que se colocar, alguns casos, vou colocar uma prótese grande e não vai precisar sustentar, mas a gente já está partindo de uma mama que está caída. Então, assim, uma bola lá grande vai só esticar uma pele que já está caída. Então, vai cair mais ainda. Pode ser esse o caso dela, pode ser isso por uma variação de peso, pode ser também por uso de medicamentos, corticóide por longa data, pode ser constitucional, tá? Pode ter pacientes que têm baixa qualidade de pele constitucional mesmo, que a pele dela já é mais delicada, já tem mais estrias. Então, assim, tem que ver o plano que essa prótese está. Normalmente, quando se tem uma cirurgia primária que colocou uma prótese, evoluiu com queda, normalmente faz o que a gente chama de regrip, né? Faz uma nova sustentação, utiliza a cápsula da prótese para fazer um duplo sutiã interno, e mudando o plano, fazendo sustentação com fio farpado. A gente às vezes tem que usar 2, 3, 4 por cada lado, fazendo uma verdadeira casinha para ela ficar fechada, fazendo com que a pele não fique submetida a estresse diário para não fazer esse estresse para a pele. Então, tem que ver isso, tá? E tá passando a tela aqui rápido, eu fiz 2 meses. Tem que ver o caso dela melhor, né? Tem que estudar. O que pode ser feito, eu não sei que prótese ela tem, mas 215. Tem que ver o caso dela, né? Eu sugiro ela fazer uma avaliação com o cirurgião, eu não sei qual que é o caso dela específico, mas assim, tem que ver o grau de flacidez, se ela é baixa, se ela é média, se ela é alta. Então tem que ver tudo isso, tá? Tem que examinar e conversar. São vários fatores. Opa, desculpa. Perguntaram Não, sobre a mastopexia que não coloca prótese, né? A mama redutora. Se existe preenchimento de mama sem prótese. Preenchimento de mama sem prótese. Ou seja, a mastopexia sem prótese? Acho que é isso que ela quis perguntar. Isso, existe preenchimento de mama sem prótese. prótese? Com gordura, né?
Sim, mas preenchimento de mama sem prótese. Talvez seja o aumento com gordura que ela queira dizer. Bom, como o impacto de aumento, o poder dela é baixo, tá? O aumento dela não é tão alto. Então, a expectativa que ela quer é que aumente X, mas a gordura aumenta X sobre 3, X sobre 4. Então, o aumento é muito discreto com gordura. E até porque se a gente colocar muita gordura, se a paciente oscilar um pouco de peso, a mama já aumenta, aí fica estranho, não fica legal, tá? Uhum. Meninas estão perguntando sobre a doutora tem em outras cidades, mas tem a consulta online, né? A pandemia trouxe alguma coisa É, boa, né? Que foi possibilitar a é. consulta online. Quando eu consigo um tempinho, eu tento fazer, ajustar o máximo que for possível, mas a gente pode tentar ver isso sem problema, tá? Fernanda que perguntou. Perguntaram também se é possível colocar próteses grandes com essa técnica de recuperação rápida. Não. Essa técnica nós não fazemos. A filosofia dos médicos, né, que fazem essa técnica, que receberam tratamento aqui, nós não usamos implantes grandes porque a gente parte do pressuposto que a gente tem que respeitar todas as inserções da mama. E para isso a gente faz medição, tá? E a gente sabe o número, a gente passa o número correto para ela, que a mama dela pode suportar com segurança. Nós fazemos a avaliação do high five, né, que você já viu bastante, né, nesses protocolos, né, que a gente faz do Real 24 horas, a recuperação em 24 horas, em que a gente passa por esses detalhamentos mais específicos, a gente estuda o tecido e vê qual é o volume que o tecido pode suportar, tá? Nós podemos fazer uma simulação daquilo também que ela possa ver, mas aquela ideia que eu chego no consultório, eu quero, doutor, eu quero um implante de 400 e talvez 450. Ela quer, mas ela tem uma impressão de que aquela prótese vai fazer algo mágico para ela, mas na verdade ela precisa do volume que é necessário para se ajustar nos tecidos dela, de que a gente possa dar o melhor resultado, não é com o número que ela quer. Então você quer tanto, eu vou colocar tanto. E nisso ocorre muitas complicações se for na onda de todas as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, o 250 seu, vamos dar um exemplo, ele pode ficar bem mais bonito do que volumes grandes de outras pessoas. Na verdade, a maneira que você faz a cirurgia e o volume adequado que você calcula mediante esse protocolo, esse protocolo não foi criado por mim. Então, a técnica está bem consagrada há praticamente 20 anos, e ela veio para o Brasil mais, né, que o Thiago que trouxe mais essa forma que estamos fazendo aí, de uma forma bem, bem profissional e bem bacana, prezando tudo pela segurança. Então, nós não colocamos normalmente implantes acima de 350, tá? Aí o Quero Manfred mandar um aí, abraço um abraço. pro doutor Carlos, ele é o Vingador. Você, é o Vingador. E em abril ele vai me receber aí. Ele vai me receber, vou Ah, é? ficar na casa dele. Ah, Vou visitar ele e o Nunes. Valeu, meu amigo, sim. obrigado. Ele é muito gente boa, é bem engraçado. Dá É pra uma dar umas figura. risadas com Gente, ele. Perguntaram se é possível fazer mastopexia com a técnica de recuperação rápida. Daí tem uma outra pergunta aqui, que também é relacionada, que ela falou que há 15 anos ela fez mastopexia e ela quer saber se figura. agora ela pode fazer a técnica de recuperação rápida. Não, então, vamos lá. A recuperação de mastopexia, ela pode até ser rápida, mas ela não é em 24 horas. Normalmente, a mastopexia, aí uma semana a pessoa já está ótima, tá? Tá bem tranquila. O que nós não fazemos é dirigir em 24 horas, normalmente ela passa a dirigir em torno do 10º dia, e ela não eleva os braços acima do nível dos ombros. Ela eleva até a altura dos ombros e joga para trás, fazendo a fisioterapia, alongamento muscular. Mas ela é rápida, mas não comparada de prótese, que é em 24 horas, tá? Ela é rápida do ponto de vista que, mais ou menos, aproximadamente, cada caso é um caso, mas normalmente uma semana ela já está bem tranquila. Mas não é como prótese que se faz em 24 horas, porque a gente tem cicatrizes maiores e maior manipulação dos tecidos. Uhum. Perguntaram também sobre a técnica de recuperação rápida, depois de quanto tempo pode fazer exercícios?
Tá, normalmente assim, vamos dizer, da recuperação, vamos colocar em 24 horas, tá? Na cirurgia de inclusão de prótese, que é a recuperação de 24 horas, nós temos o que a paciente pode fazer. A partir da terceira semana, ela pode fazer exercícios aeróbicos que não excedam a frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, tá? Ela pode fazer esses exercícios aeróbicos que não excedam essa frequência. A partir da sexta semana, ela já está apta para fazer, está liberada para praticamente tudo. Yoga e Pilates, geralmente com 8 semanas, que existe uma mobilidade maior. E exercícios de alto impacto, também a partir da 8ª semana, que é o segundo mês. Mas então, assim, 3 semanas, exercício aeróbico, e 6 semanas, exercícios físicos, os demais, né? Quase todos. Uhum. Tem uma pergunta aqui que não é bem sobre contorno corporal, mas envolve, eu sei que o doutor faz rinoplastia, perguntaram se pode ser feito fast track mais rinoplastia na mesma cirurgia. Pode sim, com certeza, pode ser feito. Perguntaram Bem também tranquilo. sobre o uso de sutiã, se é preciso usar sutiã no pós-operatório. Para prótese, nós indicamos de 3 a 4 semanas para prótese, né, de recuperação em 24 horas, e depois de 3 a 4 semanas ela não precisa mais usar. Claro que se ela quiser usar não tem problema, tá? Mas a estabilidade é muito alta e aí ficam extremamente seguros. Já na mastopexia, que não, né, não é 24 horas, ela pode ter recuperação rápida, nós preconizamos por 2 meses, tá? Que são 8 semanas. Perguntaram também se a incisão pode ser feita pela aréola. Não, então, aí já foge um pouco. Poder pode, né, Mari, assim, mas o que a gente faz? A areola e a axila são regiões potencialmente contaminadas, tá? Então, os 14 pontos fundamentais dessa cirurgia, nós evitamos cicatrizes areolares para introduzir prótese por lá, porque nós temos os ductos ali do leite e na verdade, a gente não pode garantir uma cirurgia estéril, né? Então, a chance de contaminação ela é maior. Então, aumenta a chance de contratura capsular. Então, hoje, a gente segue fazendo a cicatriz na parte inferior, que se torna mais segura. Tá? É a forma mais segura, é a região, digamos, mais limpa. Tá? Tem cirurgiões que fazem, mas aí, seguindo os 14 pontos, não é indicado. Perguntaram sobre a lipo-HD. Depois de quanto tempo pode voltar à academia? Normalmente eu libero assim, Mari, eu libero na terceira semana, já libero exercícios suaves, principalmente exercícios de alongamento, obrigado, Luzia, exercícios de alongamento e exercícios, digamos, mais localizados. A partir de 40 a 45 dias eu já libero para praticamente tudo. Mas assim, o paciente que faz lipo-HD, ele já pode voltar a trabalhar com 7 dias, tá? Mas ali, próximo ao 20º dia, ele já pode voltar para a atividade física de forma mais restrita, mais cuidadosa, mais cautelosa. Oi, Teteu aqui na área. Teteu? Teteu. Demorou para aparecer? Eu tava esperando ele aparecer. Ele tá inibido hoje. Teteu. Mas assim, normalmente a gente libera a partir da terceira semana, tá? Gradualmente. Aqui fizeram uma pergunta sobre a Fast Track. Quanto tempo depois pode voltar a dormir de lado? Daí já aproveita e emenda quanto tempo pode dormir de bruço, né? Tá, normalmente é assim, a gente tem uns artifícios de que a paciente pode dormir com 4 travesseiros e aí a gente apoia na próxima região lombar de um lado para que ela lateralize um pouquinho, tá? Um outro travesseiro entre as pernas, um outro aqui embaixo e outro na cabeça. Então, totalmente de lado, no começo a gente não libera. Lá para o 15º dia ela pode ter mais liberdade. E dormir de bruço com 30 dias. Com 30 dias a gente libera para dormir de bruço. Tem gente que até hoje não consegue dormir de bruços. Das linhas aqui na página falaram que tem tipo 3 anos de prótese e não conseguem porque tem medo de dormir de bruço. E aí não dá mesmo, né? O medo, quando o medo é maior, aí não tem. Aí se acostuma a dormir não de bruço, aí não tem. Aí perdeu o costume de dormir de bruço. Aí vai achar estranho mesmo. Perguntaram até que peso uma criança pode ter para poder pegar no colo depois da Fast Track. Até 15 quilos. Até que você pode pegar uma criança de 15 quilos no dia seguinte, tá?
No dia seguinte, você já pode pegar uma criança de 15 quilos. Libera os braços, braço para cima, você já sai da cirurgia fazendo uma fisioterapia, tá? Para inclusão de prótese, tá? E até 15 quilos pode pegar sem problema. A pergunta que mais teve aqui na live foi sobre quem é de fora. Quanto tempo tem que ficar na cidade depois da cirurgia? Quanto tempo antes tem que chegar, né? Se chega um dia antes, chega no dia. Excelente pergunta. A gente opera muito paciente de fora, tá, Mari? A gente opera pacientes que vêm de várias partes do país, também às vezes do exterior. Eu diria assim, pacientes que têm um deslocamento que não seja tão grande, 200 e 300 quilômetros, eles podem chegar na véspera para fazer a cirurgia, desde que se tenha consultado ou que se queira revisar alguma coisa ali no consultório. Normalmente, e pacientes que vêm do exterior, são pacientes que pegam voos, que vão fazer cirurgias maiores, eles precisam esperar 48 horas para o dia da cirurgia, porque para diminuir os riscos de tromboembolismo. E o tempo que eles devem ficar, normalmente vai variar de acordo com o porte da cirurgia. São geralmente pacientes que se submetem à lipoaspiração, em torno de 10 a 14 dias eles podem pegar avião, e se for cirurgia maior, como abdominoplastia, junto com lipo, junto com mama, às vezes cirurgia tripla, a gente precisa que tenha um tempo maior de repouso, próximo ao 21º dia, tá? Então, cirurgias maiores a partir isso para voo, tá? A partir da 3ª semana, cirurgias maiores e de médio porte, de média complexidade, vai aí 10 a 14 dias. E para cirurgias menores, mama entre 3 a, no máximo, 7 dias. Porque nessa semana a gente precisa ver o paciente umas 2 vezes, né? Até ele ir embora com segurança. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Se quem tem escoliose pode usar próteses de tamanhos diferentes para corrigir essa assimetria? É fantástico essa pergunta. Na verdade, pacientes que têm escoliose, normalmente eles têm associado uma diferença de projeção de costela, né? de trás para frente, né? Então, normalmente esses, digamos assim, defeitos, né? Entre aspas, eles podem ser camuflados com próteses ou de perfil diferente, uma alta, outra super alta, mas não é recomendado tentar corrigir de todo modo essa diferença, porque a gente acaba, vamos supor, podendo criar outros problemas. Então essa diferença pode ser feita, mas normalmente essa diferença ela vai persistir porque é uma diferença do osso, né? Então é muito comum ter esses pacientes com tórax diferente, né? Com tórax assimétrico, e isso pode impactar ainda com certeza no resultado, e a gente precisa mostrar isso para o paciente de frente do espelho, tá? Então pode usar desde que a diferença seja pequena, mas a gente não pode tentar exagerar na mão, senão a gente pode criar outros problemas. Perguntaram se a R24R pode diminuir as chances de contratura capsular. Com certeza. A alma da R24R é diminuir essas complicações. Não pode não, ela diminui com certeza. Porque se a gente segue todos os pontos, porque vê bem, a gente faz a cirurgia com os campos descartáveis, ou seja, eles não são reaproveitados. Nós usamos as trocas de luvas, né? Nós fazemos irrigação da cavidade com antibióticos, nós fazemos uso de protetores do mamilo, nós utilizamos foco frontal, evitamos o uso de fibra com luz dentro, nós usamos também o funil de Keller, tá? Nós evitamos cirurgia, incisões pela areola. Nós temos um tempo otimizado, nós não deixamos o sangramento acontecer. Quando a gente percebe os vasinhos, a gente tem uma pinça importada, que é a pinça de Tebbets, que nós usamos. Então ela justamente foi desenvolvida pelo Tebbets para essa cirurgia de mama. Então nós vemos o vasinho, nós queimamos o vasinho antes de sangrar. Ou seja, uma cirurgia que chamamos de hemostasia prospectiva. A gente vai na frente e evita sangrar, já trata o vasinho ali para não poder ter sangramento, porque sangramento associa-se também a essas complicações, como infecção e contratura capsular. Então, a alma dela é evitar as complicações, tá? Da R24R. Obrigada, doutor Paulo. Aqui nosso tempo já está acabando, tem 44 segundos. Queria agradecer ao doutor por mais essa live, né?
futuramente combinamos outros, porque as meninas adoram o doutor, tanto pela beleza quanto pelo jeito que o doutor explica, né? Eu gosto que o doutor explica de uma forma assim, bem certinho, didático, que dá Ah, para obrigado. entender tudo. Até para os Obrigado. leigos é muito fácil. Obrigado, Mari. Foi muito prazer poder estar aqui na nossa, acho que terceira ou quarta live. É muito bom estar aqui. Fico muito feliz. Parabéns pelo seu ótimo trabalho que você vem fazendo de forma esclarecedora, bastante profissional. E a gente fica muito feliz em poder enaltecer a plástica do Brasil e pessoas muito sérias e que